Interessante, galera. Eu vou trazer mais um vídeo. Sim. Vamos falar de games. Vamos falar aqui de um dos melhores jogos de games de heróis de quadrinhos, que foi lançado há pouco tempo atrás, mas ainda assim envelheceu muito bem. Há uns 10 anos atrás. Éramos agraciados com o excelente jogo do Batman Arkham Knight. Para mim, é o melhor jogo de... Tudo bem, você tem aí outros jogos tão bons quanto, mas, cara, Batman Arkham Knight, cara, é incrível, mano. E vamos ver o que o Gui Gás, eu já trouxe vídeo dele, já reagi a outros vídeos dele falando sobre games, principalmente do Batman, da série Arkham, e vamos ver aqui o que ele fala sobre o Arkham Knight. De novo, o meu jogo favorito da série Arkham. Vamos lá. Finalmente chegamos até aqui. Quem acompanha o canal sabe que eu venho jogando todos os jogos da franquia Batman Arkham. Sim. Eu já falei do Asylum, do City, do Origins, e agora chegou a vez de falar... Vem aqui no canal, galera, eu reagi esses conteúdos que ele passou, e vai no canal dele também prestigiar o trabalho do Gui Gás, beleza? Aquele que para muitos é considerado o mais amado e aclamado de todos. Eu tô falando de Batman Arkham Knight. Um jogo que realmente mudou a história dos games de heróis, só que para mim não é o melhor da franquia. Pois é, ele tem alguns probleminhas que fazem com que ele não se destaque como o mais supremo de toda a saga. Agora, se você acha que eu tô maluco, assiste o vídeo até o final para entender melhor. Opa, pessoal, beleza? Eu trouxe aqui o vídeo que ele fala sobre o Arkham City ser o melhor da série. Para mim é o segundo melhor da série. Ele tem pontos interessantes. A história do Arkham City é melhor sim do que o Arkham Knight. O Arkham Knight ele tem uma boa história, mas tem uma melhor gameplay, uma melhor ambientação, melhores gráficos, lógico, são 2015. O Arkham City é 2012, eu acho, por aí. A história do City é melhor, mas eu ainda prefiro esse, sei lá. Eu sou o Gui e antes de começar, aproveita e já manda aquele mortal de costas com voador aí nesse like, porque quem é maneiro já larga o like no começo sem eu pedir. E se não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Show, beleza, galera? Ajuda o... Caraca, eu nunca lembro, mano. Esse aqui, esse lado aqui, ó, vai aparecer o Pix no canto da tela, beleza? Ajuda o canal. Comprar um equipamento melhor aqui, um microfone melhor, montar um cenário aqui maneiro, tá? Beleza? Faz o Pix de qualquer valor, qualquer doação, beleza? Já ajuda o canal bastante. Obrigado, galera. Beleza? Valeu demais e bora lá. Bom, pessoal, realmente Batman Arkham Knight pra muitos é considerado o melhor de toda a saga. Muita gente ama esse jogo, mas pra mim de fato ele não é. Eu disse isso no vídeo do Arkham City, muita gente queria saber o motivo. Galera, olha os gráficos desse jogo. E lembre-se que é um jogo lançado em 2015. Efeito da chuva, tudo. Iluminação. Cara, esse jogo é maravilhoso. Porque apesar dele ser muito bom, ele não consegue, pelo menos pra mim, ser o melhor. E pra começar, vamos falar da história. E aqui já vai um aviso. Não tem como eu falar da história do jogo sem citar o final de Arkham City. O começo de Arkham Knight é um spoiler direto do final do City. Então, né, estejam avisados. No final de Arkham City, o Coringa acaba morrendo devido a tal doença de sangue que ele contraiu por causa do uso do Titã. E o começo do Knight é justamente o seu corpo sendo cremado pelo comissário Gordon. E depois do crematório, Gordon diz uma frase bem esquisita. Foi assim que Outra coisa, jogo bem dublado também. O Batman morreu. Alguns meses se passam e Gotham estava em paz sem a presença do palhaço. Porém, Gotham em paz? Sei. É aí que do nada o espantalho espalha o seu gás do medo em uma cafeteria, causando ataques e mortes. E ele aparece em um telão dizendo que aquela era apenas uma pequena demonstração do que o seu gás poderia fazer. Dessa forma, a maioria dos cidadãos de Gotham decidem abandonar a cidade. E do dia pra noite, uma cidade com mais de milhões de habitantes passa a ter bem menos do que isso. Assim, os únicos que sobraram na cidade são apenas os vilões e seus capangas. E obviamente, o único cara que pode dar
conta de tudo isso é o Batman. E agora sua missão é achar o espantalho e impedir que ele lance o gás do medo por toda a cidade. E é aí que o game começa. Bom, caras, obviamente que isso é apenas o comecinho, né? A introdução ali. E assim como os outros jogos da saga Arkham, a história vai se desenvolver muito mais do que isso. Outros personagens e vilões vão aparecer na história e a missão inicial vai se desenrolar e se tornar algo muito maior. E sobre a Esse jogo, cara, eu peguei uma edição com todas as DLCs, que foi um jogo que eu resgatei da Epic Games. E o jogo sendo completo, ele também vinha com todos os uniformes do Batman, todas as skins dos personagens jogáveis, e eu sempre jogava com um único uniforme, o do Ben Affleck. Pra mim, o melhor uniforme assim que foi pro cinema, cara, do Batman. Porra, muito bom. História, eu acho ela muito boa. Eu gosto como a franquia Arkham consegue retratar muito bem os seus personagens. Como não só o Batman, mas os vilões, Sim. Os membros da Bat-família são muito bem retratados aqui. Até Sim. o vilão mais secundário possível é respeitado nesse game. Eu acho isso sensacional. E falando em vilão, o que fizeram com o Espantalho aqui é incrível. Pegaram um personagem que geralmente é retratado de uma maneira mais simples, apenas como um capanga, e aqui é um baita vilão. Eu já gostava muito da versão dele do Arkham Asylum, mas aqui o cara é realmente uma ameaça, ele é ameaçador. E agora o nível de urgência da história é muito maior. O gás do Espantalho é uma ameaça não só pra Gotham, mas pra costa leste inteira. E esse cara, as fases do Espantalho no Arkham Asylum eram muito boas. E aí ele é mencionado só via easter egg no City, e aí ele surge como puta vilão no Arkham Knight. Porra, foda. Fizeram muito bom. Claro, o Coringa sumiu, mas conseguiram dar um jeito dele aparecer também no jogo, ficou muito bom. Ele deve citar aqui no vídeo. Mas o Espantalho conseguiu, cara, segurar o jogo, cara, como um bom vilão. Esse senso de urgência é bem legal na história. E o melhor personagem de todos pra mim é justamente ele. E bom, aqui vai um outro spoiler caso você não tenha jogado, tá? Então fica avisado. O Coringa tá de volta na história, mas de uma maneira muito insana. Agora ele tá dentro da mente do Batman. Ele de fato muito morreu, boa sacada. né? Porém algumas das... Não tem como você descartar um vilão como Coringa. O melhor jeito de trazer ele no Batman. Muito bom, muito bom. Pessoas que foram infectadas pelo sangue do Coringa lá em Arkham City. E muito bem dublado também. Tanto pelo Mark Hamill como pelo Márcio Simões, nosso querido dublador do Coringa. Muito bom, muito bem dublado. Aos poucos estão se transformando em uma versão do palhaço, e o Batman é uma delas. E o que o Coringa mexe na mente dele é brilhante na minha opinião. O cara nem tá vivo e consegue roubar a cena no jogo inteiro. As falas dele dentro da mente do Batman, nossa senhora, que personagem sensacional. Uma crítica a esse jogo, ele deve falar aqui no vídeo também, é como foi revelado a identidade do Arkham Knight. Tava na cara, né, bicho? Pô, tudo bem, podia passar pra quem é leigo nas histórias do Batman, mas porra, pra quem lia quadrinhos, era evidente a identidade dele. A dublagem dele é excelente também. O Márcio Simões arrebenta como Coringa. Porém, o que é legal nessa história toda envolvendo o Espantalho e o Coringa, pra mim acaba se perdendo um outro grande vilão da história, que é o Cavaleiro de Arkham, o Arkham Knight. E assim, não é que é ruim, mas é muito previsível. Sim. Principalmente pra quem, assim como eu, é fã do Batman, lê os quadrinhos, assiste as animações, e mesmo jogando na época, eu olhei e falei, putz, eu já sei quem é esse Cavaleiro de Arkham. Tá muito óbvio. Eles pegaram a mesma história dos... Mas legal, a introdução do Arkham Knight. Foi muito boa, mas a gente já sabia quem era. Tudo bem, então. Porque ao longo do jogo ele dá várias pistas, até demais, cara. Ele esfrega na sua cara quem é o personagem. Quadrinhos e colocaram aqui. Porém, a dos quadrinhos é melhor. Sim. E o desfecho no game eu achei muito jogado, muito apressado, saca? O Cavaleiro de Arkham é um personagem que aparece bem ali no começo, ele é misterioso, mas lá no final, nossa, é bem jogado. Sem contar que a luta final fica bem abaixo. Mas eu já falo disso mais pra frente, tá? Segura aí. Bom, então, no geral, a história de Arkham Knight é boa, é bem legal, porém ela perde a força, principalmente
somente pelos momentos do Cavaleiro de Arca. E agora, sobre a gameplay, se você assistiu os outros vídeos dos outros jogos da franquia, não tem segredo. Os jogos Arkham seguem o mesmo padrão de gameplay e vão melhorando nas sequências e adicionando mais. Mudar pra quê? Dá certo? Deu certo, né? Vamos repetir a fórmula e vamos lapidando. Legal. Coisas. Sobre o stealth, ele continua exatamente o mesmo do Arkham City e do Origins, porém, é claro, com algumas melhorias. E o mais legal é que essas melhorias do stealth, elas estão ligadas com a história do game. Os inimigos são praticamente os mesmos, né? Temos as gangues de cada um dos vilões. E os novos são a milícia do Cavaleiro de Arca. E como o Cavaleiro conhece todas as táticas do Batman, os inimigos foram treinados e preparados para enfrentar o Homem-Morcego. Que faz com que eles sejam os mais chatinhos, porque agora eles andam em duplas, um cobrindo a frente e o outro vigiando as costas, o que deixa muito difícil a gente derrubar por trás. Eles destroem as gárgulas e os pontos de observação lá do alto, queimam as grades do chão, ou seja, eles vão se adaptando ao Batman. Além daqueles que usam aparelhos para atrapalhar a visão de detetive, eles também usam drones, e uma das coisas mais chatas são as torretas automáticas que os inimigos instalam no chão, e nossa senhora, pensa numa coisa chata, velho, ela te mata em 2 palitos. Agora, a melhor novidade pra mim é o golpe de multi-intimidação, onde o Batman pode pegar vários inimigos de surpresa de uma vez só. E ele é tão rápido que os inimigos não têm tempo de reagir, é muito legal e não cansa de fazer. Eu fazia... Cara, embora os jogos tendem a facilitar a gameplay do jogador, como isso aqui também, tipo, elimine 3 inimigos de uma vez só. Mas é bem justificado no jogo, por conta da sua armadura tecnológica. Mas tem jogo que, na hora, eles abusam, sabe? Isso o jogo todo e ainda achava muito foda. E sobre o combate, ele também é praticamente o mesmo, só que com melhorias. Os movimentos estão muito mais plásticos, mais prazerosos do que antes, e é de longe o melhor combate da saga. A gente pode fazer combos, e o legal é que temos novas finalizações usando o cenário. Quando algum item fica azul, nós podemos usá-lo contra o inimigo. Então o Batman ataca o inimigo no quadro de luz, derruba a lâmpada, pega os tacos e bastões e desce a banana sem dó. E o Batman continua com os gadgets, né, que servem tanto pro combate quanto pra exploração. E aqui também não é novidade. Os outros gadgets anteriores continuam aqui e a novidade mesmo, a grande novidade, é o sintetizador de voz. Esse aparelho pega a voz gravada dos vilões e o Batman usa pra abrir alguns lugares que precisam de reconhecimento de voz. E serve pra enganar os inimigos também. A gente pode pegar a voz da Arlequina e fazer o capanga abrir uma porta pra gente, verificar um lugar específico, a gente pode dar ordem pros vilões. Uma coisa bem legal é que o Batman pode reconstituir a cena do crime. Coisa essa que era uma novidade no Batman Arkham Origins e eu esqueci de mencionar no outro vídeo, mas é uma novidade daquele jogo e foi trazida pra cá. O Batman pode remontar os acontecimentos de uma cena pra investigar e achar pistas. É muito massa mesmo. Foi uma baita novidade do Origins e bem utilizada aqui também. E Gotham City aqui é simplesmente incrível. É uma das minhas versões preferidas da cidade de todos os tempos. Ela é muito única, ela é cheia de referências ao universo do Batman, da animação dos anos 90, que é uma obra-prima, fora os gráficos que até hoje são lindos demais. É impressionante como tem jogo de agora que não é mais bonito do que o Arkham Knight. Os efeitos de iluminação, a chuva, os pingos na capa do Batman, a roupa molhada, é um dos games mais lindos de todos os tempos. A movimentação e a exploração ficaram ainda melhores, mais bonitas. O Batman pode literalmente mergulhar da borda dos prédios e cair de maneira mó estilosa. E o gancho, o arpel, recebeu uma melhoria que permite que sejamos lançados mais rapidamente e mais alto ainda. Planar por Gotham é um prazer indescritível. E a novidade mais polêmica com certeza é o Batmóvel. E eu sei de muita gente que detesta o Batmóvel aqui no game. Só que, caras, o problema não é o Batmóvel. Ele é de fato uma boa adição. A gente se sente o Batman. O Batmóvel é muito legal mesmo. Porém, o grande problema é a maneira que ele foi utilizado. Correr por aí com o Batmóvel é bem legal mesmo, mas sendo sincero, planar pela cidade acaba sendo bem mais rápido. E ele tem um modo combate, que um carro vira praticamente um tanque de guerra, e também é legal. Mas se parar pra pensar mesmo, o Batmóvel não tem tanta utilidade assim. Ele é uma adição bem bacana pra gente ter a sensação de ser o Batman, mas no jogo em si, ele não é lá tão útil. E
justamente por isso que a Rocksteady criou alguns momentos que a gente é obrigado a usar o Batmóvel. Parece que eles sabiam que ele não seria tão útil assim, decidiram forçar umas missões obrigatórias com ele só pra compensar mesmo. Nas primeiras missões é interessante alternar entre o... É que a galera, olha, cara, eu acho legal ouvir os fãs, mas tem que saber balancear isso, porque a galera pedia muito para utilizar o Batmóvel, e quando utilizaram o Batmóvel, pessoal, na minha opinião, ela é um pouco desproporcional sim, a utilização do Batmóvel. Muitas missões você se vale muito do Batmóvel. Acho que todos os chefes, a maioria deles, você utiliza o Batmóvel em um determinado momento. Mas assim, eu gosto. Eu gosto das perseguições. As batalhas são mais ou menos. As perseguições são bem melhores com o Batmóvel, que você tem que derrubar milícias do Arcanite. Mas enfim, é gosto, né? Batman e o Batmóvel, que tem um controle remoto, dá pra controlar de longe, Sim. Mas ao longo do jogo, fazendo isso várias e várias vezes, nossa, fica bem chato. Teve momentos em que eu olhava e falava, ah não, mano, vou ter que usar o Batmóvel de novo, cara, coisa chata. Eu nunca passei por isso não, tipo, eu falei, ok, mais uma... porque o Arcanite, ele é um jogo que você sente vontade de rejogar. E a parte do Batmóvel, quando você rejoga ele, fica bem... realmente fica um pouco saturado. Não é a primeira vez não, mas não a segunda, na terceira vez que você quer rejogar, aí... No game, temos algumas missões secundárias espalhadas por Gotham e que temos que completar para poder finalizar Legal, e ter o final verdadeiro. E algumas são bem legais, como descobrir quem é o psicopata que pendura as vítimas pela cidade, salvar os bombeiros desaparecidos, achar as armas do Pinguim e também tem os desafios do Azrael, que são muito legais. Sim. Só que tem as missões... Vou acrescentar aqui também as missões da Liga das Sombras, que você persegue uma assassina, que ela tá sangrando pela cidade toda e você vai... Isso aí são DLCs do jogo que eu consegui obter. Tem a missão do Crocodilo, que mais? Do Chapeleiro Louco. Tem muita missão, cara. Tem a do Ra's al Ghul, que leva ao Ra's al Ghul para destruir o Poço de Lázaro dele. Tem muita missão maneira aqui, tem muita missão maneira, além da missão principal. Chatas, que são as de destruir os tanques da milícia, as bombas, chata. Perseguir os carros e a grande merda dos desafios do Charada. Cara, que negócio horrível. Bem lembrado. Odeio esses negócios. Praticamente as coisas ligadas ao Batmóvel acabam sendo, em sua maioria, bem chatinhas de se fazer. E o pior pra mim são as lutas contra os chefes, as boss fights, que nos outros games eram bem marcantes, principalmente no City e no Origin. Nessa a gente enfrenta o Arcanite. Realmente essa missão é chatinha mesmo. E aqui são bem chatas, quer dizer, elas nem existem na verdade. Tem boss fight contra tanque, cara, que negócio paia. A boss fight do Vagalume é perseguir ele com o Batmóvel. Isso é legal. Porra, a última luta contra o Cavaleiro de Arkham é muito chata. Nem é uma boss fight em si. Vai pra uma parte com o Batmóvel contra uma escavadeira gigante e depois uma parte que temos que chegar nele no stealth. Porra, é o último chefe, me entrega uma luta foda de igual pra igual, porrada, mas não, é bem chato mesmo. Enfim, uma coisa legal são as DLCs chamadas de episódios de Arkham, onde controlamos o Capuz Vermelho, a Batgirl, o Asa Noturna, a Arlequina. É legal, é bem simples, mas é uma boa adição. E bom, caras, no geral, Batman Arkham Knights tinha tudo pra ser o jogo supremo de toda a franquia. Pra mim, ele é o que tem a melhor jogabilidade de todas, os melhores gráficos, mas não a melhor história. E ele não sabe administrar tão bem as missões secundárias como o Arkham City fez brilhantemente. Eu fiquei um pouco enjoado depois de um certo tempo com o Knights, coisa que não aconteceu com o City, por exemplo. O City eu não queria que acabasse e de fato, pra mim, na minha opinião, ele não é o melhor da franquia. Esse lugar ainda é do City. Mas mesmo assim, Arkham Knights é sem sombra de dúvidas um jogaço e fecha a franquia Arkham até o momento de uma maneira excelente. E é incrível como esses jogos são tão incríveis e... Mas até o momento é o último jogo da série Arkham. Eu não considero aquele Esquadrão Suicida. Então, é um fechamento bom. Sensacionais, eles só podem ser comparados com eles mesmos. Porque se a gente olha pra maioria dos jogos aí, a saga Batman Arkham é muito
acima da média. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até o final, valeu demais. Aproveita, comenta aí, você gosta desse jogo, qual que é o preferido da saga pra você? Comenta aí, vamos trocar aquela ideia. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar bastante, assistam os outros vídeos que estão aparecendo aí pra vocês e muito obrigado aos 50 mil inscritos. Valeu demais, pessoal, muito obrigado mesmo, vocês são foda, valeu demais, sempre apoiando aqui o trabalho, muito obrigado, eu não tenho como agradecer, de verdade. Enfim, estamos nos 50 mil, vamos pro 60, pro 70, pro 80, 90, 100, pro 1 milhão que seja, o céu é o limite. Valeu mesmo, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu e tchau. E guys, bom vídeo, cara, é isso. Eu considero o Arkanoid melhor e se você considerar, cara, é tão difícil você fazer um jogo de um personagem tão icônico como o Batman, que envolve tanta gente envolvida, cara, é quase um milagre aquele Arkham Asylum ter dado certo e desencadear tantos jogos bons do Batman da série Arkham, porque é uma marca grande, tem investidor, tem muita gente se metendo no jogo, mas enfim, eles conseguiram ter uma certa dependência com o sucesso do Asylum e fazer tantos jogos bons da série Arkham, né? Então, e vocês? Seu jogo favorito, qual seria? Night City? Asylum? Comenta aí embaixo.